Boa tarde a todos. Com muita alegria, venho enaltecer um grande momento aí para o nosso país, que é o primeiro turno da reforma da Previdência aprovado pela Casa. E isso começa a ter uma discussão mais madura do que a gente precisa discutir e apontar para fazer-se a discussão no Senado e depois passar no segundo turno. Algumas questões que eu quero levantar aqui é que a reforma apresentada pelo Paulo Guedes, ela traria uma economia de 807 milhões, levando-se em consideração o regime dos trabalhadores do regime geral. Então, são 71 trabalhadores para uma economia de 807 bilhões, ou seja, é 11 mil por indivíduo. E quando a gente vai para servidores federais, a economia feita por 1,4 milhão de indivíduos chega a 224 bilhões de economia, ou seja, 157 mil por indivíduo. Isso por si só joga pela terra toda a questão de que a Previdência está para atrapalhar os mais pobres. Ela, na verdade, está para igualar. Eu acho que essa reforma da Previdência, ela vai muito mais do que essa questão de fiscal. Ela vai também pela questão da justiça social, onde a gente vê que o pobre é muito mais penalizado do que quem tem mais condições. Se fala-se da idade mínima, como que é um absurdo, tá levantando essa questão da idade mínima dos pobres, mas vale a pena deixar claro que os pobres hoje já se aposentam com idade média de 65 anos e meio. E isso é uma questão de clareza, porque o pobre tem mais dificuldade de conseguir emprego, tem mais instabilidade no emprego e com isso contribui menos no tempo e acaba segurando até mesmo para ter mais condições quando se aposentar. Então é trazer justiça para esse fato. É questão também de a gente entender que a realidade mudou de 30 anos atrás. Nós estamos falando de um país que está tendo menos filhos, as mulheres estão engravidando menos e devido à tecnologia nós estamos vivendo mais. Então, se estamos vivendo mais e tendo menos gente entrando na base da pirâmide, com certeza a gente precisa fazer essa adequação. Vale dizer que a Previdência ela é ajustada pelo salário mínimo. E o salário mínimo teve um ganho real acima de inflação muito alto. Então, quem recebe, quem é sustentado pela Previdência, teve um ganho real. E quem sustenta a Previdência, que são os trabalhadores, teve perda de renda, estão desempregados. E quando tem essa questão de que perde emprego e vai procurar um outro emprego, consegue muitas vezes um emprego que paga menos. Então teve perda de renda mesmo. E eles estão sustentando aí essa questão da Previdência. Fala-se muito sobre expectativa de vida e como que isso ajuda os mais ricos, né? E na verdade, e como que isso é tirar o direito dos mais pobres, né? E na verdade, a expectativa de vida é clara que é muito mais alto para aquele que teve condições de se alimentar melhor, que teve mais tranquilidade ao longo da sua vida. Então é claro que a expectativa de vida para os mais ricos é mais alta do que a expectativa de vida para os mais pobres. Então por que a gente tem que ficar financiando a Previdência, a aposentadoria dos mais ricos em contraponto dos mais pobres, a transição que o nosso país se passa? Estava vendo aqui dados, em 2010, estamos falando aí de uma população de idosos na casa dos 13%, e a expectativa para 2060 é que essa população seja 42% da nossa população. Vale-se dizer que a expectativa de sobrevida, que muito se fala que vai penalizar os estados do Nordeste e tal, porque a expectativa de vida é muito diferente. Expectativa de vida você leva em consideração desde o momento que a pessoa nasce até o momento que a pessoa morre. Mas a Previdência, a gente tem que olhar muito mais a expectativa de sobrevida. O que isso significa? Quando a pessoa atinge a 60 anos de idade, qual que é a expectativa de vida dela para frente? E aí a gente vê que isso diminui muito, Nós estamos falando de uma diferença de 10 anos na expectativa de vida quando se trata a vida toda, mas uma diferença que não chega nem a 2 anos direito na sobrevida. Tem N dados aqui, Muito se fala aí da questão das empresas que devem à Previdência. Isso nós estamos falando de estoque de dívida. E o problema da Previdência é fluxo negativo todo ano e que tem aumentado consideravelmente a partir do ano de 2014 e 2015, justamente porque chega a se completar 30 anos da Constituição de 88 e começa a vir com mais peso a aposentadoria. Estamos falando aqui no estado de Minas Gerais, nos próximos 5 anos, 40% dos nossos servidores vão aposentar. Então vocês começam a ver como que realmente está vindo com muita força novos aposentados e menos gente para poder contribuir, mais ganho real para aposentadoria e perda salarial e desemprego para quem está contribuindo. Então, por que não fazer reforma? Precisamos sim fazer reforma, precisamos sim
trazer o país para uma austeridade fiscal, né? Estava aqui agora falando com a Beatriz a questão dos juros. Estamos pagando muitos juros mesmo. Um país paga muitos juros. Mas por que se paga muitos juros? Justamente porque uma casa, uma família ou um país que tem uma estrutura de dívida que mostra que vai quebrar, que vai à bancarrota, inspira menos confiança, e quem vai emprestar dinheiro para eles precisa de ter uma remuneração melhor para aquele dinheiro que vai deixar sob confiança. A partir do momento que a gente faz uma estrutura melhor fiscal, a partir do momento que a gente começa a ter maturidade em fazer uma questão, eu gostei muito até da frase do Cleitinho, né? Se o paciente está com câncer, é lógico que ninguém quer fazer quimioterapia. Quimioterapia é péssimo, mas seria uma irresponsabilidade se a gente não fizesse uma quimioterapia. Seria deixar o paciente morrer. Então é claro que ninguém quer passar medidas mais duras para todos os trabalhadores, para todo mundo, mas uma vez que nosso país está a caminho de não pagar aposentadoria para ninguém, porque hoje o déficit da aposentadoria aí está em cerca de 290 bilhões, e ano que vem vai estar muito maior, e daqui a 2 anos vai estar muito maior ainda, justamente por causa dessa lógica de tantos aposentados que vão entrar agora nos próximos 5 anos. A gente tem que se mover, a gente precisa ter responsabilidade com o pessoal. Então, esse fluxo de caixa, voltando à lógica, né? Esse fluxo de caixa negativo de 290 bilhões entrando todo ano, não há estoque de previdência não paga que possa favorecer isso. Estou vendo aqui os números, né? A gente vira e fala aí em torno aí de 432 bilhões, né, que é a estoque de dívida com a Previdência, sendo que a própria Procuradoria-Geral já fez um levantamento que apenas 42% desse total pode ser reavido, porque nós estamos falando de empresas quebradas, empresas que não existem mais, e qual que é a chance de a gente conseguir reaver esses valores? Então isso não dá para pagar nem 1 ano de déficit da Previdência. Então, venho aqui enaltecer todos aqueles deputados que de forma consciente entenderam que a quimioterapia é necessária, senão o paciente morre. E realmente vamos caminhar aí para ter uma situação fiscal melhor, onde todo esse déficit, todo esse dinheiro gasto com a Previdência pode ser investido em segurança, saúde e educação. Hoje o que se gasta com o déficit da Previdência é 3 vezes mais do que educação e saúde. É 5 vezes mais do que segurança, 50 vezes mais segurança, parece. Agora estou com números errados aqui, eu não estou lembrando ao certo, mas é uma coisa bem estrondosa. E a gente vê que nosso país precisa de tudo isso. E sem isso, nós não vamos conseguir atingir uma sustentabilidade que gere economia novamente, que gere interesse de empresas virem investir e que, consequentemente, gere mais empregos. Enfim, acho que estou com tantos dados, mas tantos dados aqui, que realmente eu não entendo por que a gente vê tantas e tantas pessoas combatendo a todo custo a reforma da Previdência. E mais uma vez, fica aqui ao meu apelo a essas pessoas que são contra a reforma da Previdência, comecem a querer criticar de forma mais correta. Falar que é ruim ao pobre não melhora em nada a discussão, mas trazer os números e discutir quais seriam as soluções cabíveis, onde que a gente podia pegar mais, se ia deixar tal classe ou tal classe dentro ou fora, seria mais interessante. Então, mais uma vez, parabéns, Congresso Nacional. Parabéns aos 379 que tiveram hombridade de votar sim para essa reforma da Previdência. E vamos acompanhar aí no Senado e no segundo turno para deixá-la ainda melhor para o nosso país. Obrigado, presidente.